Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva. Aqui a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de legado, de mercado, curiosidades, muita informação. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo Fernanda Robim. Nossa, muito obrigada por esse convite. É muito bom estar contigo. Já somos conhecidos de longa data, até diria amigos de longa data, então, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser muito bom estar aqui contigo hoje. Bom, para mim é sempre um privilégio receber gente desse nível. A Fernanda Robim é uma enfermeira por formação. Ela vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre ela. Eu não tenho capacidade para falar do seu currículo, mas a Fernanda é uma curiosidade. Eu acho que o ano era 2016, quando nós fizemos o IVF Business. Não, era Business, eu não lembro, um evento sobre negócios. Acho que foi antes. Foi antes? 14, 15? 14. 14. Acho que Bom, 14. então veja, a ideia era discutir um pouco mais sobre acolhimento, atendimento. E eu estava procurando pessoas que tivessem atuando em reprodução assistida, que estivesse dentro de uma clínica e que tivesse essa visão de negócios. E o nome da Fernanda chegou para mim. Eu não a conhecia pessoalmente Uhum. e fui conhecer um pouco mais. E eu me recordo, eu não lembro mais nem o nome do evento. Foi aqui em São Paulo. E foi uma das gratas surpresas que eu tive. Quando eu vi você ali, acho que 2014 talvez, acho que o É. ano era esse mesmo, quer dizer, 10 anos atrás, Uhum. e você falando como você imaginava o acolhimento, como você estava implementando os processos, aquilo foi, para mim, foi muito revelador. E muito tempo se passou. Mas antes disso, fala um pouco quem é Fernanda Robim. Nossa, que pergunta difícil essa. Bom, a Fernanda Robin, em resumo, ela é um pouco de todo mundo que ela já conheceu. Um pouco de tudo que ela já estudou, um pouco das experiências que ela viveu até hoje. A Fernanda é uma enfermeira que começou na reprodução assistida por acaso, se apaixonou, teve a sorte de cruzar com boas pessoas como tu no caminho, que sempre me incentivaram muito e me trouxeram até aqui hoje, assim, uma pessoa que hoje me considero especialista no assunto, porque afinal de contas eu fui estudar muito sobre, estudo até hoje, e me tornei essa pessoa, então, que eu sou hoje, assim, uma pessoa bem entusiasta da reprodução assistida, que tenta levar para fora e compartilhar um pouco de toda a minha experiência ao longo desses quase 14 anos aí de reprodução humana. Muito interessante. A Fernanda, ela é uma enfermeira por formação, uma gestora por excelência, é uma apaixonada por desenvolver essa área, que eu sei que sim, mas também empresária, enfim, a Fernanda tem todo esse perfil. A Fernanda, você está numa clínica no Sul Isso. Sul e e em São sudeste agora, Paulo. isso. Como é essa história? Conta aí. Você está onde e fazendo o quê? Qual a sua posição hoje atual? Tá, bom, então eu comecei há quase 14 anos atrás numa clínica no Sul, que era uma clínica bem menor do que hoje, né, e fomos crescendo Pode falar o juntos. nome. Eu trabalho então na Nilo Frantz Medicina Reprodutiva. Quando eu entrei há quase 14 anos, era uma clínica de bem menor porte, e nós ao longo desse período inauguramos outras unidades. Esse ano a gente está terminando o ano de 24 com 8 unidades de medicina reprodutiva. Então, eu comecei como enfermeira, vou dizer que eu caí de paraquedas naquele lugar, porque afinal de contas estava voltando para Porto Alegre, precisava trabalhar. Só que, para minha surpresa, eu me apaixonei pela área e entrei como enfermeira assistencial. Mas naquela época, uma clínica pequena, ela não tinha gestores a não ser um médico, dono da empresa. Eu sempre gostei muito e eu já entrei lá com uma pós-graduação em gestão empresarial. Então eu era assistencial, mas dava meus pitacos na gestão. Eu acho que pode ser assim, acho que a gente pode fazer diferente. Naquele tempo não se falava tanto na experiência do paciente. A experiência do paciente era muito baseada na nossa realidade diária, das queixas, dos elogios, da rotina do nosso paciente dentro da clínica. E ouso dizer que naquele tempo a gente já começou com essa experiência do paciente, mas a nosso modo, ao que a gente acreditava que fosse bacana. E fomos então nos desenvolvendo, abrindo mais clínicas. Então eu fui fazer mestrado em enfermagem
E nessa época, então, eu iniciei um novo projeto dentro da clínica. Eu já era gestora, já tinha saído da área assistencial, já era uma gestora, já tinha uma participação na clínica, uma participação societária. E aí abri um setor chamado de terceira via, internacionalmente conhecido, que é de ovo doação, que não existia na clínica ainda. Então, comecei esse setor de ovo doação, mas sentia que precisava estudar mais, precisava saber mais. Eu não queria fazer igual o que estava sendo feito aí no mercado. Então, eu disse, vou estudar. Aí fiz mestrado na área, terminei o mestrado, pensei, puxa vida, mas eu preciso ajudar mais essas pacientes. E aí fiz uma coisa diferente, que acho que a maioria não sabe, não sei se tu sabe também. Não, não sei O não. meu doutorado é em psicologia. Então, Eu acho que eu não sabia disso, não. pouca gente sabe. Porque eu Então você já é doutora. agora sim. Ai, quase, não, até o final do ano você. Mas assim, eu percebi que a enfermeira, além da parte assistencial, a parte da gerencial, além da parte gerencial, nós precisamos entender mais do que está acontecendo com a paciente. E eu percebia que eu não tinha conhecimento técnico nessa área de psicologia. E para eu realmente prestar um serviço diferenciado, eu precisava estudar um pouco mais. Então, eu fiz doutorado em psicologia para seguir nessa área. E hoje eu atuo nas unidades do Sul e em São Paulo, onde eu atendo presencialmente, quinzenalmente. Então, faz 6 anos que a gente está com clínica aqui. Faz 6 anos que eu venho para São Paulo a cada 15 dias. Mas continuo gestora, continuo assistencial, continuo na ovo doação também. Porque eu sou bem apaixonada por qualquer uma dessas áreas. Muito bom. Então, a Nilo Frantes tem uma operação, tem uma unidade em Porto Alegre. Duas. Duas unidades em Porto Alegre. Com laboratório? Uma com laboratório. Uma com laboratório. Nós temos hoje 2 com laboratório, 2 BCTGs. 2 BCTGs. Uma em São Paulo e uma no Sul. Porto Alegre. Isso, em São Paulo e Sul. E em Porto Alegre, vocês têm uma outra unidade em Porto Alegre, sem laboratório. Isso. E você falou que vai encerrar esse ano com 8, então estão faltando 5. A gente tem a parceria da uma clínica em Caxias. Nós temos uma em Novo Hamburgo. A gente está inaugurando o mês que vem Criciúma e Santa Maria. E até dezembro, Pelotas. Olha. E aí, vamos terminar o ano, então, com 8 unidades. Com muita alegria. Porque quando eu comecei, eram 2, né? E eram as 2 de Porto Alegre. De Porto Alegre. E essa segunda era bem pequenininha, era muito para formação médica. E nós reestruturamos toda ela. Tivemos uma outra linguagem de mercado, tentamos entender o mercado de outra forma, o que mais a gente podia oferecer para o mercado. E reestruturamos ela com uma outra condição. Então, a gente tem uma outra clínica que é uma linguagem um pouquinho diferente. Entendo. Ou seja, qualquer que seja o perfil do paciente ou classe social, qualquer que seja a segmentação que seja colocada, você consegue atendê-lo dentro de uma estrutura Nilo Frantes. Isso, nós estamos prontos para atender. Exatamente. Entendi, parabéns. Muito interessante. Eu nem sabia que o plano, eu sabia que vocês tinham um plano de expansão ativo, que estava caminhando, mas não sabia quantas unidades e em quanto tempo. Sim. Parabéns. O mercado tem potencial para isso. Tem. E aí eu já aproveito para... Eu quero voltar um pouquinho aqui, Claro. Porque quando eu a conheci, você já falava da experiência de paciente, você já trazia um certo circuito, a gente não falava ainda da jornada do paciente como falamos hoje, e nem da inclusão da experiência ao longo da jornada, como falamos hoje. Mas ao seu modelo, eu lembro da sua apresentação, e você mostrou como vocês faziam isso lá, na clínica de vocês. Vocês vão conseguir entregar para essas 8 unidades um mesmo padrão? É o nosso maior desafio, já que são grupos societários diferentes, são médicos que vão tomar conta nessas outras unidades. É o nosso grande desafio atual, a gente faz reuniões semanais para discutir como a gente vai entregar isso, mas eu vou estar à frente disso também, nessa parte de jornada do paciente, fazendo treinamentos tanto em loco quanto na nossa própria unidade. E a gente desenvolveu na clínica, pensei muito como a gente ia fazer isso. Hoje eu tenho uma enfermeira só para atender as parcerias. Então, ela é uma enfermeira sentinela. Ela é um focal point, ela é uma enfermeira sentinela. Um focal point da clínica. Pois é, uma enfermeira sentinela? É. Bacana o nome.
Por quê? Porque ela é a cara do médico parceiro e da Nilo Frantz. No momento que esse paciente vai chegar da nossa unidade de Criciúma e ele não nos conhece, não conhece a nossa estrutura, ela vai estar literalmente na porta esperando esse paciente. Mas ela já se apresentou previamente, ela já conversou com ele previamente, ele já conhece por fotografia ela, e ela vai estar lá para acompanhar o paciente dentro da nossa unidade, para justamente tentar dar continuidade no processo de atendimento da unidade que ele iniciou. Então, foi a forma, nesse momento, até hoje, foi a forma como a gente conseguiu de manter uma linguagem única entre as unidades. Quando você começou, você é uma enfermeira. Uhum. Se eu tiver errado, me corrija. Você começou, entrou na clínica, você foi contratada como enfermeira. Sim, como enfermeira. Mas você começou a ir um pouco além da enfermagem. Quando Uhum. foi isso? Olha, eu entrei, então, bem no iniciozinho de 2011. E logo na sequência, como eu te falei, assim, o próprio gestor era o dono da empresa, a gerente tinha se tornado, era uma ex-secretária que foi evoluindo conforme a clínica ia crescendo. E eu percebi que existia ali um espaço para mais gente atuante na gestão, um espaço e uma necessidade. Um espaço e uma necessidade. Então a gente, e ele, o dono sempre ele me escutou muito, a gente sempre conversou muito, a gente sempre teve uma relação muito boa. Mesmo eu não entendendo do negócio, eu entendia de pessoas. E eu acho que isso é o primordial para quem quer atuar nessa área. Talvez tu não entenda muito bem o negócio de cara, mas se tu souber lidar com gente, tu já tem meio caminho andado para começar numa clínica de reprodução assistida. E foi assim que nós começamos uma parceria. Eu não sabia de negócio, ele sabia, eu sabia de gente. E a gente compartilhou informações e, obviamente, eu fui estudar, aprender mais na área e a gente conseguiu começar a implementar essa jornada do paciente que hoje já é muito bem estabelecida, muito falada. Mas como eu disse, ao nosso modo a gente já implementou naqueles 14 anos atrás uma espécie de jornada do paciente. Exatamente. Você acredita que hoje, eu quero só fazer essa ligação desse período que você passou para hoje, um profissional na área de enfermagem enfrentaria as mesmas dificuldades que você enfrentou lá no passado para fazer essa transição ou esse olhar? Ou isso era um olhar seu, que você tinha esse olhar e você trilhou? Você acredita que o profissional hoje tem espaço, tem mais facilidade para fazer essa transição? Eu não sei se ele tem mais espaço. Eu acho que ele tem espaço, mas ele realmente precisa mostrar que é isso que ele quer. O profissional enfermeiro, ele tem uma característica especial, ele é muito assistencial. As universidades formam pessoas para assistência, dificilmente formem gestores, dificilmente formem curiosos, dependendo, claro, da sua universidade. Então, eu acho que tem espaço sim, eu não acho, eu tenho certeza que tem espaço sim. As clínicas estão muito mais abertas para, mas vai depender muito ainda do enfermeiro romper paradigmas, sair um pouco dessa parte assistencial e começar a ver a clínica como um negócio, porque é isso que ele tem que entender. Aquilo não é um hospital que ele vai trocar o plantão e ele vai deixar as responsabilidades de lado. O enfermeiro da reprodução, ele tem responsabilidades noite e dia. Ele sai da clínica às 18, mas amanhã às 7 o bloco inicia, tem que estar com tudo pronto, não vai ter ninguém para fazer. Então, ele precisa entender que ele está num negócio. E esse negócio a gente não pode mentir aqui, ele tem que ser rentável. E para ser rentável, precisa de uma boa gestão. Então, acho que ele precisa quebrar paradigmas. Mas sim, ele tem muito mais espaço do que eu tive. Porque quando eu comecei na reprodução, era incomum ter enfermeiros. Geralmente, se tinha muitos técnicos de enfermagem, porque o custo era mais baixo do que trazer um enfermeiro. Entendi. Aí entrou a Anvisa, aí a Anvisa começou a exigir RT, e aí os enfermeiros começaram a ter espaço. Mas ainda, Erivelton, eu me impressiono. Hoje em dia eu conheço muitas clínicas do Brasil e ainda tem clínicas que não têm enfermeiros. Nem cogitam ter, porque ainda acham que são custos elevados, ainda não conseguem enxergar o potencial e o diferencial de assistência que teria se tivesse um profissional desse tipo. Você acredita que o enfermeiro hoje, se ele tiver essa visão para gestão, ele tem espaço fácil no ambiente que ele está atuando? Muito, muito.
seja na reprodução ou em qualquer outra área. Porque dos poucos cursos da saúde, dos poucos que têm disciplinas de gestão, ainda é a enfermagem. Tem uma parte administrativa. Mas, como eu disse, ela é muito pequena e as pessoas saem de lá. Onde a gente faz estágio quando está na faculdade? No hospital. Na UBS. Quem faz estágio numa empresa, numa clínica? Ninguém. Então, tu não tem ideia de gestão quando tu sai de lá. Mas tu te forma um gestor, nem que seja da tua equipe. Porque tu te forma, tu é chefe. Chefe dos técnicos de enfermagem. E muitas vezes tu não sabe lidar com isso. Então, o enfermeiro tem um pouquinho disso no seu ensino. Mas tem aqueles que vão desenvolver mais, porque vão gostar mais, né? Agora, claro, tem muita área aí. Nossa, tem muito campo para enfermeiro. O enfermeiro que cai na reprodução, ele cai de paraquedas? Sim. Só paraquedas, ele não conhece. Não conhece. Nem Aparece uma oportunidade e ele olha e fala, ok, tranquilo, dá para ir. Vou te dizer que aparece uma oportunidade porque é o que tu surgiu de emprego. Porque tu não vai te formar enfermeiro e vai ter o sonho de trabalhar com reprodução porque tu não conhece. Tu sequer viu isso na universidade. E até hoje não vê, porque eu atuo no meio universitário. E não tem disciplinas de reprodução assistida. Até hoje, quando eu vou dar uma aula, nossa, não sabia que enfermeiro atuava em reprodução. Não sabia que tem esse espaço para reprodução. E foi por isso que eu resolvi gravar, inclusive, um curso para mostrar que existe muito. Aproveitando, já que você falou no curso, dá um cenário aí, qual é o objetivo, qual é o público, já vamos aproveitar. Vamos lá. Bom, o objetivo, então, é mostrar que existe essa área, que é uma área fértil, que requer muitas pessoas. Problema, as pessoas não têm conhecimento técnico. Então, esse curso é voltado para a equipe de enfermagem como um todo. Técnico de enfermagem e enfermeiro, a mesma linguagem para ambos, as mesmas aulas para ambos. Como eu falei, tem clínicas que não têm o enfermeiro, mas tem aquele técnico super experiente. Eu não sou aquela pessoa que mais acredite que tu precisa ter um título para ser alguma coisa. Por isso que eu disse que eu sou muito mais as experiências que eu vivi, as pessoas que eu conheci, do que os títulos acadêmicos que eu conquistei ao longo do caminho. Então, eu acho que existem sim bons técnicos de enfermagem que podem desempenhar papéis maravilhosos dentro das suas clínicas. E a gente tem que respeitar cada realidade. De repente, aquele gestor, aquele médico, não vê necessidade. Mas vamos capacitar esse técnico para fazer o melhor atendimento possível, tanto para o paciente quanto para a clínica e para o médico da mesma forma, né? Então, é um curso, assim, amplo, abrangente, são em torno de 12 aulas, mais ou menos, que a gente começa desde a história da reprodução assistida até terminar falando em biovigilância e biossegurança, que pouca gente conhece. Então, a gente vai passear pela reprodução assistida aí durante essas aulas. Ótimo. E você também apoia, eu percebi que você ajuda nos conteúdos e programas na SBRA, ou seja, dentro da sociedade. Existe um comitê, inclusive. Isso. E este comitê, ele está aberto até onde você pode falar a qualquer pessoa na área de enfermagem, mesmo que não esteja atuando na área. Ou ele precisa fazer o que para participar das atividades? Dá um cenário sobre isso. Olha, a gente precisa de curiosos e interessados na área, tá? Claro que eu gosto muito de trazer pessoas com experiências para poder compartilhar. Como eu te falei no início, existe uma carência de informação de enfermagem na reprodução assistida. Todos são muito bem-vindos. Acaba que a gente traz gente para falar com mais experiência, para realmente poder trazer um diferencial para aqueles que estão escutando. Para participar, basta entrar no site, basta entrar em contato conosco, basta participar dos congressos que a gente faz anualmente, os congressos abertos para a reprodução assistida em enfermagem, né? Tanto para técnicos quanto para enfermeiros. Basta estar lá conosco. Eu comecei assim. Eu comecei um dia, não era do comitê, eu fui na primeira vez que eu fui num congresso de reprodução, terminou a aula, eu fui lá e me apresentei. Oi, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, muito prazer. Também sou bem apaixonada por essa área. E dali por diante, eu sempre estive no comitê. Esse ano faz 10 anos que eu faço parte do comitê da SBRA de enfermagem. Então, assim, basta ser curiosa e interessada na área. Existe um congresso de enfermagem em saúde reprodutiva? Dentro do nosso congresso de reprodução da SBRA, a gente tem uma parte do congresso que são 2 turnos destinados para a enfermagem, e especificamente aulas para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Entendi, perfeito. E me diga uma coisa, hoje você já está numa situação de gestora. Qual o tamanho da sua equipe?
Ah, minha equipe é grande, porque eu coordeno, além da enfermagem, eu coordeno alguma parte administrativa também, de recepção, telefonia. Hoje eu tenho aí em torno de uns 60 e poucos funcionários, Incrível, distribuídos em vários estados e cidades. Ah, incrível. E você faz essa coordenação, uma parte presencial, que você fica lá no Sul, em Porto Alegre, vem para São Paulo. A isso. cada 15 dias você tá Eu tô aqui. aqui. Uhum. E essa dinâmica é tranquila? Ah, já me acostumei, eu gosto muito, tá? E hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que facilitou ainda mais, as plataformas são muito boas. Então, nós fazemos reuniões presenciais todas as quintas-feiras, presenciais com todas as minhas equipes juntas, através das plataformas, que hoje são muito bacanas. Então, a gente consegue manter essa linguagem que tu comentaste no início, a gente consegue manter as rotinas, os procedimentos, discutir os casos também, porque o enfermeiro também tem que entender do caso. Não é Uhum. só gestão, também é entender ser assistencial, né? Então a gente consegue fazer dessa forma. Eu não consigo estar em todas as unidades, eu não tenho tempo hábil para isso, mas essas ferramentas me ajudam muito. Você coordena, você fica como número um da enfermagem, mas você também tem outros postos em outras áreas. Uhum, Gestão, uhum. você está ali número 2, 3, um, como tá? Você- De quê? Da parte de gestão do Eu grupo. trabalho diretamente ligado ao dono da empresa. Isso. Né? Meu cargo é diretamente ligado a ele. Eu Uhum, faço parte do grupo de gestores, então hoje nós somos entre 5 uhum. pessoas que coordenam as clínicas junto com o dono, né? Então é o dono mais 5 gestores, eu sou uma delas. Eu coordeno algumas partes da clínica, assim como outros coordenam outras partes da clínica também. E você é mãe, Aham. Esposa. esposa, empresária, enfim. Eu fico impressionado com a sua capacidade de gestão e de um grupo agora com essa dimensão toda. E vi que recentemente você também está liderando uma questão mais de ovo doação, você está Isso. falando de ovo doação, eu vejo que você tá chamando para si uma determinada responsabilidade de um business novo. A minha pergunta é: isso é conscientização ou isso tá atrelado a um negócio? Ou os dois? Na verdade, os dois. A gente não pode esquecer que esse negócio está aí. A postergação da maternidade, os novos papéis assumidos pela mulher, o novo posicionamento da mulher na sociedade, a decisão de ser mãe, realmente atrasou um pouquinho a maternidade. A gente vê que cada vez mais as mulheres procuram por esse tipo de tratamento, que nada mais é do que um tratamento a ovo doação. Então, ele é um negócio, mas ele é uma conscientização também, porque ainda tem muito pouca informação de qualidade sobre o que realmente é a ovo-doação. A ovo-doação, ela vem carregada de fantasias, de medos, de dúvidas, de incertezas, de abandono do link genético. E a gente precisa mostrar para essas pacientes isso aqui é mais um tratamento como outro qualquer, né? E uma ótima possibilidade dela realmente conseguir chegar na maternidade, que é o que ela almeja quando nos procura. Perfeito. E como você vê a questão da ovo-doação no Brasil? Hoje, a gente tem aí alguns indicadores que entre 2 e 3 pacientes de cada 10 vão necessitar de algum tipo de suporte, ou seja, na área de ovo-doação. E a gente percebe que, de alguma forma, a demanda está mais alta do que a oferta. Uhum. Você, com uma visão de gestora, a gente tem muito para melhorar ainda na nossa legislação ou tá tudo bem? Não, a gente tem muito para melhorar. A gente tem muito para modificar esse cenário no país. Ainda é muito difícil fazer ovo doação. Ainda é muito difícil ter bons óvulos de qualidade para que a gente realmente possa dar boas chances para paciente. Eu não tenho essa receita do bolo. Eu navego entre as duas áreas, assim. Às vezes eu acho que poderia ser de uma forma, às vezes eu acho que poderia ser de outra. Acho que ainda é muito difícil, mas ainda precisa melhorar muito. E não é só quanto a ter os óvulos. Tem uma outra questão que eu tenho batido bastante, desculpa pular para isso, mas que é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar. Aquela paciente da ovo doação que nos procura, vamos dizer que ali na pior das hipóteses, ela vai ficar comigo em torno de 3, 4, 5 meses. Em geral, eu não tenho mais do que uma chance com elas. Elas já chegam para mim dizendo que eu sou a bala de prata. Então, 4, 5 meses.
Depois que ela sai de mim, que fiz mestrado, doutorado na área de ovo doação, estudei para isso, me capacitei para isso, ela vai enfrentar outros profissionais. Sim. Ela vai ficar ali seus 9 meses com um obstetra, que nem sempre é capacitado para atender casais provenientes de gametas heterólogos. E depois ela vai para um pediatra, que na melhor das hipóteses, ou na pior, vai ficar em torno de 12 anos com aquela família. Será que esses profissionais pós-clínica de reprodução, eles sabem atender esse tipo de paciente? Acho que não. É isso que me preocupa. Cada vez mais eu vou falar sobre isso e eu vou fazer algumas aulas sobre isso, porque eu acho que a gente precisa sair um pouco da caixa da reprodução, da clínica de reprodução. Aquilo é um meio controlado, as nossas clínicas são meios controlados, a gente sabe o que estudar, a gente sabe, já está muito bem a jornada do paciente, mas será que a jornada termina quando termina o nosso papel, quando dá um beta positivo e a gente recebe da alta? Ou a gente tem responsabilidade até aquela transição ali da conjugalidade para a parentalidade? Então, eu tenho tentado pensar um pouco mais fora da caixa e um pouco mais além. Então, acho que está difícil aqui da gente ter os óvulos, mas eu também acho que essa transição pós-clínica de reprodução também está difícil. Tive vários exemplos na clínica de situações muito ruins que ocorreram na saída, na alta da clínica, que me colocaram para pensar. Então, acho que a gente tem que melhorar em vários aspectos ainda a ovo doação no Brasil. Ou seja, me passa pela cabeça que a sua resposta vem do seguinte: a jornada do paciente, dependendo de onde nós estejamos olhando, ela está muito curta. Muito curta. Ela está encaixotada na reprodução. A impressão que eu tenho muitas vezes, terminei meu trabalho, engravidou. Daqui para adiante não é mais problema meu. É problema teu, sim. Como vai ser aquela reedição de mãe e de pais quando nascer aquela criança através de material heterólogo? É problema teu, sim. Que tipo de criança que tu quer no futuro? Que tipo de adulto a gente vai ter no futuro? É meu problema, sim. Então, a gente precisa aumentar essa jornada do paciente. A gente tem que ter mais responsabilidade com quem a gente está fazendo nascer. E aí eu fico bastante apreensivo, porque nós temos problemas no início da jornada, que agora eu estou vendo, pelo que você está me dizendo, ela é curta, ou seja, eu desconheço o que vem, o que aconteceu antes, o que está acontecendo antes. Quando já chega na condição que já é o início de uma ovodoação, o princípio ali da jornada, e depois você está me mostrando uma nova etapa agora, bem mais para frente, que também deveria integrar a jornada. E para quem não tem nem a jornada curta? Não, é muito complicado. Por isso que eu quis estudar mais a ovodoação. Porque eu acho ela diferente da fertilização in vitro. A jornada da ovodoação, na sua opinião, é a maior ou a mais complexa, ou é a maior e a mais complexa de todas as jornadas? Ela é a maior e a mais É a complexa. maior e mais complexa. Porque é uma reedição da forma de se ver como mãe. Existe um abandono do link genético. Existe tu olhar para uma criança e talvez tu não te identificar com ela. Porque ela não tem teu DNA. Claro, a gente vai entrar na epigenética, a gente vai dizer que o amor está além do DNA. Tudo bem, conheço tudo isso. Mas existe sim um abandono do link genético. Então, essa mãe, diferente da fertilização in vitro com gametas próprios, terminou a fertilização, engravidou, a gestação segue normal. Quando aquela criança nascer, ela vai ter o olho do pai, vai ter o cabelo da mãe, vai ter o jeito do fulano, ciclano, tudo bem. E a ovodoação, que vai ser para sempre um gameta heterólogo. Essa mãe, esse pai, das poucas certezas que eu tenho da ovodoação, uma delas é que um dia eles vão se questionar sobre contar a origem do gameta. Quem vai ajudá-los se eles já não estão mais conosco? Quem está preparado para conversar com eles e mais, para conversar com esse adolescente? Porque tu não vai contar provavelmente quando for um bebê de 2 anos. Tu vai contar em algum momento que ele tenha discernimento para entender. Essa história já se rompeu e esses novos atores dos novos episódios dessa história são outros que desconhecem o passado. Totalmente. Totalmente. Uma perspectiva interessante. Eu acho que dá para escrever um livro aí. Não, eu acho que dá. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa juntos, viu? Se eu te conheço, essa cabecinha já tá fervilhando. Eu tô pensando aqui que é algo realmente muito, muito interessante.
O ano passado eu estive na Dinamarca por ocasião do E eu te congresso. falei sobre isso. Se Foi. tu lembrar, eu Você te me falei, você eu me falou. preciso conversar contigo porque a gente tem coisas para fazer juntos. Era sobre isso. Era isso. Porque isso tem um desdobramento fora de série. Você imagina o seguinte: dados que a gente tem históricos que de cada 10 pacientes, 3 vão precisar de óvulos, podem precisar de óvulos, 1 pode precisar de sêmen e 1 pode precisar de sêmen e de óvulos. Então, nós estamos falando aqui que pelo menos 40% dos pacientes que passam por esse universo têm as suas vidas ou passarão a ter as suas vidas futuras modificadas para sempre. Reeditadas para sempre. Reeditadas para sempre. Aonde se rompeu total ou parte do link genético e essa família vai se relacionar de uma maneira talvez despreparada, eu não sei se a palavra é essa, com profissionais que poderiam acolher melhor. Não sei se é isso. Eu vou te dizer que eu sempre acho que pai e mãe são reedições, né? A gente vai se reeditando ao longo da vida. Tu tem filhos, eu também. Acho que tá faltando gente para acompanhar essa gente. Eu não acho que quando eles saiam de mim, por exemplo, eles estão mal preparados. Eles estão bem preparados para aquela mini jornada, aquele mini tempo que eu estarei com eles. O problema é que o tempo que eu estou com eles, ele não escreve a história do futuro. Ele não escreve daqui para frente. E a gente tá esquecendo de se preocupar com essa gente. Então, eu acho que a gente tá falhando como reprodução de sair da caixa. Eu acho assim, jornada tem que estar sempre sendo feita, mas a gente já fala bastante. Agora, o casal que sai da nossa clínica, a gente parece que deixa pro lado, é uma outra história que vem, e aquele casal e aquelas pessoas. Acho que nesse meio tempo que os casais saem, os profissionais que atendem não estão tão bem preparados. Claro, não são todos. Mas, por exemplo, uma paciente minha que foi maternidade solo. Foi na clínica, fizemos uma transferência de um embrião, foi uma embriodoação. Ela engravidou de cara, ela saiu muito contente. Foi muito difícil ela chegar até nós, porque ela é filha única. Ela teve que romper paradigmas dela e da família. Chegou, ela saiu de lá extremamente grata. Pediu algumas sugestões ali de médico e tal, e foi para algum médico. Chegando no tal do médico, o médico olhou para ela e disse assim: quem são os pais da criança? E ela disse: sou só eu, ele não tem pai, é uma maternidade solo. Não, eu quero saber quem são os pais de verdade dessa criança. Os pais de verdade. Os pais de verdade é ela? Claro. Não, mas não era isso que ele queria saber, ele queria saber os doadores de gametas. Então, é desde a linguagem, a abordagem. Esse paciente me ligou chorando. Eu acho que a gente tem aí um processo educacional para a sociedade. Exato. Assim, esse é o tipo de coisa que a gente precisa falar mais. Hoje, eu percebo nos diversos estudos e para onde a gente faz, quando a gente está fazendo algum estudo, principalmente de mercado, a gente coloca um ponto importante que é, neste local, nesta região, como está a aceitação social da FIV. Uhum. O termo é esse mesmo, aceitação social. Tem muitos estudos publicados na Fertility and Sterility sobre mercado. Se você digitar lá M&A, lá na Fertility and Sterility, você vai baixar uma série de estudos. Em alguns estudos que eu baixei o ano passado, que eu estava estudando, chamava a atenção esse termo, aceitação social da FIV. Que um dos pontos de crescimento do mercado é que a aceitação social da FIV estava em crescimento. Uhum. Na proporção que a gente tem esse fator em crescimento, mas é lento, e eu vejo isso mais rápido em países da Europa e nos Estados Unidos, no Brasil, com algumas exceções, talvez aqui São Paulo, alguns estados maiores, mas quando você afasta um pouco, a aceitação social da FIV ainda é um tabu. Uhum. E aí existe um processo educacional necessário a ser feito. E aí, você me colocando isso tudo, eu começo a pensar que nós temos aí uma tarefa sobre a embriodoação, sobre a óvulo-doação, ovo-doação. Ou o sêmen de banco. Sêmen-doação, exatamente. Então, essa é um cenário que nitidamente mostra, a meu ver,
a importância da gente tratar isso como saúde reprodutiva, ampliar um pouco mais, colocar mais esse fator ou essa necessidade de essa nova demanda de educação para um novo público maior. Psicólogo que atende criança, ele já parou para estudar que aquela criança pode ser proveniente de gametas heterólogos? Como que ele vai abordar isso com aquela criança? Boa pergunta. Acho que eu vou chamar alguém da área de psicologia. Por favor, depois me conta. Vou Pra- assistir, você é a primeira a assistir. Sim. Exatamente. E como é que qual é o planejamento? Que tu tens para ajudar uma família a contar sobre a origem do gameta. Pronto. Aí a gente vai depois pro pediatra. Aquelas perguntas que o pediatra... E vou te dizer uma coisa, eu fiz um trabalho essa semana passada com uma geneticista. E ela foi muito bacana, porque ela me contou um dado que eu não sabia. 10% das crianças nascidas, 10%, não são filhas biológicas do pai. 10%, não é pouco. E daí a gente perguntou, mas o que faz nesse caso quando está investigando uma doença genética? Olha, não faz nada. Não sou eu que vou estragar aquela família. Aí, o meu casal da ovo doação, da embrio doação, chega lá no pediatra e uma das perguntas é, eu quero saber o histórico de doenças genéticas da família. O que vai mudar? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas a pessoa não tem aquele histórico. Ela não sabe aquele histórico. Aí elas ligam desesperadas pra clínica. Porque ela Por quer. favor, eu preciso saber todo o histórico genético da família. Claro, vou te passar tudo que eu tenho. Mas a gente não tem tudo que ele quer. Não tem. Então, assim, é esse tipo de preparo. É como a gente vai abordar essas pessoas. Então, tu entende que tem muitos profissionais envolvidos na área. Tem muita gente envolvida na área. Tem muita gente envolvida que talvez não tenha conhecimento sobre isso. E eu acho que agora nosso dever com a sociedade é ensinar outras pessoas a lidarem com esse tipo de pessoa, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de nova família, porque isso é uma nova família. Assim como nós temos filhos de 2 homens, filhos de 2 mulheres, maternidades, paternidades solos, nós também temos filhos de gametas heterólogos. Totalmente de acordo. Então, veja, aproveitando aqui para fazer um resumo, se uma clínica não tem uma jornada, uma única jornada, a boa nova é faça a sua jornada. Agora, você não precisa acreditar que definitivamente você tem uma jornada e acabou. Você precisa ter uma jornada para cada perfil de paciente. Sem dúvida. E agora a Fernanda está acabando de dizer que essa jornada, quando você terminar, ela está obsoleta. Porque eu preciso entender mais de onde vem, pelo menos na ovo e embriodoação, e para onde vai. Essa já é uma visão de uma nova saúde reprodutiva que vê muito além da FIV. Muito além da FIV. Que se preocupa com um pouco mais do que simplesmente entregar uma transferência e um beta positivo. Com certeza. Que é isso tipo o objetivo. De família que eu estou entregando para a sociedade. Exatamente. E aí, interessante que você tem uma fala dessa vindo de uma enfermeira por formação, mas gestora por excelência, e que tenta trazer uma visão holística e integrativa dos diferentes stakeholders dentro de uma clínica. É um pouco mais abrangente do que simplesmente fazer o atendimento assistencial do dia a dia. Mas foi isso que me levou a estudar. Foi isso que me levou a desenvolver esse setor na clínica. E hoje, cada família que eu atendo nessa perspectiva. Quem eu estou entregando para a sociedade? Que tipo de família? Que transição de conjugalidade para parentalidade eu quero? Quanto aquele link genético vai se perpetuar para sempre como um segredo ou não dentro daquela família? Qual é o formato de passar essa informação adiante? Exatamente. Como que eu posso ajudar mais? E eu acho que cada profissional que atua nessa área talvez tivesse que pensar isso. Como eu posso ajudar mais? Porque isso é para sempre. Sem dúvida. E veja que quando a gente pensa por esse lado, quando a gente coloca essa visão um pouco mais holística, se eu tivesse que jogar isso para dentro do negócio, eu diria, eu estou entregando maior valor agregado e percebido para o cliente final, para o meu paciente.
E é injusto, muitas vezes, quando um cliente, um paciente, pega um orçamento de um, compara com o outro, porque ele tenta quantificar isso de uma maneira para coisas inquantificáveis. Uhum. Né? Então, eu não sou médico, mas recebo muitas perguntas, muitos pedidos de indicação de clínicas. E a minha pergunta principal é: aonde você está e se tem uma clínica perto de você? Uhum. E eu já recebi resposta: mas eu não quero uma clínica perto de mim. E eu sempre explico o seguinte: veja, esse é um processo que você precisa ter conforto, segurança, estar próximo, você precisa de uma rede de apoio. Eu não sei o que você tem. Você tem toda a razão. Isso. A medicina reprodutiva no Brasil hoje, a gente está num nível muito bom. Eu tento explicar e mostrar isso. Você precisa confiar que na sua cidade, se tem uma clínica, você precisa confiar. Você já foi lá? Não, mas me disseram que em São Paulo ou que em tal lugar é melhor. Primeiro, faça isso. Vê se você se conecta. Vê se criou intimidade, se você se sente segura. Porque a medicina que a gente aplica, que você vai encontrar numa determinada capital, pode ser a mesma e, na verdade, na maioria das vezes, é a mesma. Talvez eu vou ter menos serviços. Por exemplo, enfermagem, você acabou de dizer numa fala sua que tem clínicas que não têm um profissional num determinado nível, mas ele tem a figura para aquele serviço muito bem preparada. O que não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum, fique Que claro. fique claro. Mas acontece que você, na sua visão assistencialista que você colocou, e é natural que o mercado demande isso também, suporte psicoemocional, algumas clínicas não têm. Suporte nutricional, raramente a pessoa chega lá que não esteja fora do peso, ansiosa, comendo muito. Com certeza. Então, alguns serviços aí dentro da clínica, sim, podem fazer grande diferença. Sem dúvida. Fazem diferença. Fazem. Fazem diferença. Hoje, pelo que você está colocando, esses serviços todos estão embarcados na sua estrutura? Com certeza, todos. Em todas as unidades? Todas as unidades têm atendimento de todas elas. Sem dúvida. E opera telemedicina também? Sim. Tudo. Eu acredito nessa medicina. Eu não acredito na medicina puramente médica. Eu acredito que a reprodução, ela é uma equipe multidisciplinar mesmo. Eu realmente preciso de uma enfermeira bem capacitada, eu realmente preciso de uma psicóloga, uma nutricionista, eu realmente preciso dessas pessoas, porque isso vai me fazer entregar o beta positivo, que talvez, teoricamente, termina a minha jornada, né? Claro, eu disse que a gente tem muito mais o que fazer, mas eu preciso de toda essa gente para entregar um produto diferenciado. Por isso que às vezes me dói um pouco quando as pessoas comparam preço. Eu gosto muito mais de comparar resultado. Aí eu acho que a gente fala a mesma linguagem. Mas como é que a gente compara resultado que se ainda não aconteceu? Não, o resultado da tua clínica. Como é que são os resultados da tua empresa? Entendi. Quanto tu entrega de beta positivo? Quanto de gestação ongoing? As empresas sérias, eu tenho certeza que todas fazem levantamentos semestrais, trimestrais, anuais, sei lá eu, né? E quanto? Talvez o valor para mim está muito mais em quanto eu estou entregando de gestação ongoing do que qual é o valor financeiro a ser. Porque o caro e barato é relativo, né? Tu gastar um caminhão de dinheiro e sair sem nada é caro. Mesmo que tu gaste menos dinheiro do que no outro lugar. Talvez tu gaste um pouquinho mais, ou não em outro lugar, mas se tu sair com teu filho, saiu barato. Então, depende, o valor é muito diferente, né? Eu percebo que tem algumas clínicas que elas divulgam os resultados. Algumas até colocam isso de maneira aberta na internet. Outras utilizam isso interno de maneira para dar um exemplo, para especificar, o parâmetro internacional é esse, o nosso parâmetro é esse, e racionaliza isso tudo. Mas, lamentavelmente, muitas não o fazem. Porque o medo do erro, né, tira a coragem de agir agora. E o erro é: eu não vou conseguir te dar 100% de certeza. Então, eu não vou te apresentar que eu tenho X e que se aproxima daquilo que você está buscando, mas não é certeza. Aí é a forma da comunicação. Sem dúvida. Eu, por exemplo, forneço essa informação para 100% das pacientes que me procuram. E explico, esses números são flutuantes.
Daqui 6 meses, tu vai voltar aqui, vai ter variação, porque a gente vai levantar de novo esses números e vamos falar. Só que também a gente tem que entender que quando as pessoas nos procuram, eu, por exemplo, que atendo ovo doação, eles chegam lá achando que o óvulo vem com uma capinha de super mulher e que dá tudo certo, não precisa de mais nada. Vamos lá, é uma equipe multidisciplinar. Existe um óvulo, existe um sêmen, existe um útero, existe um perfil de saúde dessa mulher que tem que ser investigado. Tudo isso vai me levar a X% de chance de gestação. Mas a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Mas 100% dos meus pacientes saem com a taxa real. Agora, claro, tem outros diagnósticos envolvidos, a gente vai dizendo, olha, isso, a gente vai ter que fazer isso. Se não fizer isso, vai diminuir a nossa chance. Transparência. Transparência. Eu acho que o combinado não sai caro para nenhum dos lados. E eu sempre, eu tenho isso assim com as minhas pacientes. A gente tem um ótimo vínculo em geral, na maioria, mas ser muito verdadeiro, o que eu realmente posso te entregar. Por exemplo, se eu receber uma foto de um pé. Pé? Pé. Porque, claro, eu peço fotos da família, fotos dela pequenininha, e ela me mandou a foto do pé. Para ela, é muito importante aquele pé. Mas eu não vou avaliar um pé, né? Então, eu tenho que ser muito verdadeira com ela, de entender. Gente, tu imagina que aquela mulher tá abandonando um link genético. Depois aquele pé que puxou da mãe, que todo mundo tem, um dedinho coladinho, sei lá. Mas eu não vou avaliar. Então, eu preciso dizer, olha, isto eu não vou poder te dar. Mas eu vou te dar isso. Então é isso, assim, a gente precisa criar um vínculo e a gente tem que ser muito transparente com as informações que a gente passa. O pé é só um exemplo, né? Tem tantos outros, mas acho que passar a tua taxa de sucesso, talvez seja mais importante do que passar teu valor, teu preço. Sem dúvida. Infelizmente, a procura pelo preço é real, todos querem saber. Felizmente, quem procura ou quem está nesse mercado ou quem procura um tratamento como esse sabe que não é barato. E não ser barato é relativo. O que é barato, o que é caro. E eu tenho sempre batido nessa tecla que a verdadeira experiência é quando dá errado, mas ele sabe que está no lugar certo, com as pessoas certas. Sem dúvida. Esse é o caminho. É Esse isso que tem que ser percebido. É isso que você tem. O resto não é sucesso. O case de sucesso é esse. É o casal que fica. No fracasso fica. No fracasso e ainda recomenda. O casal que chega, ele sabe que ele tem uma chance de dar certo. Aliás, ele já chegou com um não de uma vida, muitas vezes. Esse casal nunca teve um sim, senão ele não estaria numa clínica de reprodução. Então, ele sabe que a chance dele ter um sim talvez seja até maior. Aliás, de ter um não seja até maior de ter um sim. Mas aquele casal que, frente ao fracasso, decide, te escolhe como profissional, esse é o teu maior caso de sucesso. Como é que você faz para sua equipe trabalhar nessa sintonia, entregando esse nível de serviço? Você faz reuniões, você falou, semanais. Mas a gente sabe que turnover, ou seja, troca de pessoas acontecem e que não é fácil você entregar no mesmo nível. É muito difícil. A vantagem de ter sido uma enfermeira genuína, trabalhando ali nas atividades, na rotina, e agora com uma visão maior, te ajuda bastante. Muito, muito. Muito porque eu posso fazer qualquer coisa dentro da clínica. Eu posso atuar no centro cirúrgico, eu posso funcionar, eu posso passar o paciente, eu posso orientar a medicação, eu posso fazer qualquer coisa. Eu não faço mais, mas se precisar, eu faço. Isso me ajuda muito. E eu acho que o que motiva muito a minha equipe é que elas têm comigo uma relação assim que elas viram o meu crescimento. Eu não tenho muito turnover. Eu tenho funcionárias muito antigas. E muitas delas, até eu tenho um caso que um dia eu perguntei, logo que eu entrei na clínica, eu disse para ela assim, tu está fazendo faculdade de enfermagem? E ela me respondeu, Deus me livre. E ela parou, e ela estava fazendo faculdade de outra coisa, de direito. Deus me livre ser enfermeira. E ela era técnica minha, eu estava ali há 1 mês trabalhando. Ela trancou o curso de direito, ela se formou em enfermagem e hoje ela é uma das minhas enfermeiras. Olha. Eu acho que elas trabalhar, assim, conhecer até os parafusos da clínica, que eu digo que eu conheço até os parafusos da clínica, me ajuda muito a ter essa equipe junto comigo. Eu trabalho por elas e elas trabalham por mim. Fazer entender a jornada é muito difícil porque eu lido com pessoas. Mas vou te dizer que as pessoas que eu lido não são tão difíceis assim de conseguir isso. Talvez porque você recruta bem?
Ou porque você treina bem, ou recruta bem e treina bem? Ai, tu sabe que cada vez mais esse negócio do recrutamento eu coloco em xeque, assim, porque tu não tem como conhecer alguém se tu não colocar pra trabalhar. Eu posso te falar o que eu quiser e tu vai acreditar em mim ou não. Eu não sei se tu é bom pra funcionar uma veia, se eu não te coloquei pra trabalhar. Hoje em dia, eu acho que eu preciso contratar um caráter. As habilidades eu vou treinar. Ninguém sabe de reprodução. Ninguém que tenha trabalhado. No Sul, então, tu não consegue contratar alguém com experiência em reprodução. Eu prefiro treinar as habilidades. Eu canso de pegar gente recém-formada que não tem experiência nenhuma com nada. E eu treino como eu acho que é bacana para uma clínica de reprodução. Eu acho que treinamento e acho que a tua forma de liderança também ajuda Cultura. muito. É, A cultura. a cultura. Ou seja, dizer o que fazemos, como fazemos e por que fazemos e por que vamos repetir isso o tempo E tu inteiro. fazer. E você fazer. E você fazer. Você Você é o, acreditar nisso. você é o tipo de líder que lidera pelo exemplo? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Até hoje, eu acho que eu nunca cheguei atrasada, por exemplo. Se eu me atrasar 5 minutos, alguém me liga, aconteceu alguma coisa contigo? Porque eu acho que o exemplo é a melhor coisa. É como eu tento fazer com meu filho em casa. A gente tem uma parceria assim, é pelo exemplo. E ali na empresa também é pelo exemplo. Elas veem que eu estudo. Por exemplo, as reuniões quinzenais que nós temos são para discussão de guidelines do ESHRE e da SRM, que eu divido entre elas e elas têm que trazer para a gente. Porque eu estudo isso. Porque eu faço isso. Quando eu leio eu faço um resumo e coloco no grupo que nós temos. Para elas também entenderem do que a gente está falando. Então, elas estão acostumadas com isso. Então, acho que a gente conseguiu formar uma boa parceria. Claro, com a abertura das clínicas novas, isso é um baita desafio. Porque eu tô em outras pessoas, com outras culturas, eu vou ter que treinar igual. Mas elas me ajudam muito quanto a isso. E elas entendem que aquele casal... Porque é isso, sabe? Tu pode não saber do negócio, mas tu entender de pessoas. É isso que eu quero. Gente que goste de gente. O resto eu treino. Né? Dá para treinar as habilidades. Totalmente. Gosto de gente, aí podem trabalhar comigo. Outro dia, numa discussão, eu estava dizendo que para a nova reprodução que já está na nossa frente, que os soft skills, ou seja, as habilidades, mudariam na relação dos diferentes stakeholders. Uhum. Por quê? O poder muda de mão, o poder de decisão muda de mão. Você, nas suas respostas, você colocou muito bem claro que a figura do médico ela é importante, Muito. continua sendo importante, mas que esse poder já está mais democratizado, muitas mãos, conduz um Ele assumiu o paciente. papel dele. Exato. Perfeito. Então eu estava dizendo que existe uma nova necessidade de revisar quais são os soft skills, quais são as habilidades que nós precisamos para esse novo cenário. Você fala em contratar caráter, treinar as habilidades. Para você, hoje, já que você contrata uma pessoa pelo caráter e vai treinar essa pessoa aqui com as habilidades dela, mas quais são as soft skills que você acredita que o seu time tem ou aquelas mais importantes para você para fazer o que vocês fazem hoje? Eu vou te dizer que eu vou repetir de novo, assim, eu preciso estar numa conversa com essa pessoa e aquele olho no olho bater e eu entender que ela realmente tá na enfermagem porque ela gosta de estar na enfermagem. E isso é o gostar de pessoas. Essa habilidade de gostar com gente parece mentira, mas pouca gente tem, tá? Tem gente que vai para a área de enfermagem, porque afinal às vezes é um curso mais barato, mais curto. Então, a honestidade de estar no olho falando comigo e me passando, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Eu pergunto, o que tu gosta de fazer? O que tu não gosta de fazer? Tá tudo bem não gostar de fazer tudo, né? Então, assim, a honestidade, o afeto que tá tendo falando comigo. Eu não preciso te conhecer para ser afetuosa falando contigo. E o paciente, ele precisa de afeto. Eu não vou me tornar melhor amigo, mas pelo menos ser empático. Né? E a habilidade que eu acho hoje fundamental em todas as áreas, comunicação. A pessoa que está na minha frente tem que se comunicar bem. Porque o paciente precisa de uma comunicação eficaz. E uma boa audição. Porque quem está no outro lado precisa escutar o paciente, até para entender as suas reais necessidades. Então, são algumas habilidades que eu observo muito na hora de uma entrevista. Isso faz todo sentido. E assim, o que você gosta fora da reprodução? Qual é seu hobby?
Eu gosto muito de viajar, de Hum. conhecer novos lugares. Coisa que eu mais gosto na vida. Curto muito praia, então eu acabo indo sempre para lugares de No sul tem praia. praia boa? Não, mas tem clima bacana. Você vai arrumar problema com seus conterrâneos. Ai, não tem, eles sabem que não tem. Embora eu vá pra praia todo final de semana no sul, a vibe é boa. Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de festa, de amigos, eu tô sempre rodeada de pessoas. Porque é isso que eu te falei de novo, a gente gosta de pessoas, gosta de gente, né? Uhum. Então eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de estudar. E eu gosto muito de estudar outras coisas. Quando tu me convidou pra vir aqui, a primeira coisa que eu fui fazer era te estudar um pouquinho mais, que fazia tempo que eu não te via. Então eu acho que a gente precisa ser essa coisa do curioso, sabe? Então eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa que gosta. Qualquer coisa eu gosto de estudar. São Paulo foi um desafio para você? Muito. Nossa. Como é um gaúcho ou uma gaúcha empreender e desenvolver um negócio em São Paulo, sendo que um negócio de São Paulo se abre no sul, e eu não estou falando nada dessa área de saúde, eu estou falando de supermercado, até bancos e uma série de outros negócios que vão para o sul e tem muita dificuldade de aclimatação no sul. Então, como é empreender em São Paulo trazendo uma operação do Rio Grande do Sul? Difícil. Primeira coisa foi, eu precisei entender o mercado. Porque além dessa parte, eu me envolvi desde a construção da clínica, desde o arquiteto, o engenheiro, a vigilância, mas mais do que isso, eu sempre fui a parte de muito de negócios da clínica, de novos médicos, novos negócios mesmo. Então, assim, o mercado paulista é diferente do mercado gaúcho. A gente chegou aqui com a estrutura gaúcha, com a tecnologia gaúcha e com a nossa expertise, mas eu, Fernanda, não entendia do mercado paulista. E aí a gente teve uma curva aí de aprendizado e vou te dizer, sigo aprendendo. Sigo aprendendo porque a gente realmente teve que se adaptar. Nem tudo que funciona lá, funciona aqui. E isso eu aprendi na prática, no dia a dia. Foi muito desafiador. Até porque lá, se tu falar Nilo Frantz, nos 3 estados da região sul do país, a Nilo Frantz, ela tem um conceito. Gente, Nilo Frantz aqui em São Paulo era uma coisa pequena. Diferente do que quando eu falava lá no sul. Nossa, Nilo. Aqui é a Nilo. Meu Deus, é a Nilo, né? Então, assim, foi realmente bem desafiador trazer. Mas também, nos trouxe, para mim, trouxe um conhecimento, assim. Hoje eu me sinto meio que pronto para trabalhar em qualquer área. Porque eu precisei aprender várias coisas diferentes, assim. Mas foi muito bom. Tá sendo muito bom. Hoje você diria que já apaulistou totalmente aqui a Não. unidade? Não, a gente tenta. A gente faz um esforço, mas existe aquela cultura gaúcha, né? O nosso DNA é gaúcho, não adianta. Não conseguimos abandonar esse nosso link genético ainda. Mas a gente, claro, a gente vem adaptando às realidades. Acho que hoje já andamos muito melhor. E nos serviu muito também para o Sul o modelo de negócio, né? E mais, nos serviu para as nossas outras clínicas. Agora a gente entende, e eu tô falando isso por mim, não sei como é que os outros viam, mas hoje eu entendo que cada cidade que a gente está abrindo são modelos de negócios diferentes. Eu vou ter que enfrentar uma cultura, uma realidade, existe ali um paternalismo médico já pré-existente, então eu preciso enfrentar tudo isso quando eu entro. Mas eu vou te dizer, já entro diferente agora. Para, por exemplo, Criciúma, eu já vou entrar diferente. Eu diria que regionalmente, você vai ficar bem estabilizada. E essa unidade de São Paulo daria uma percepção de que você é uma rede nacional. Vocês estão caminhando para ser uma rede nacional? Olha, quem sabe? Acho que nós não sei. Não sei como é que a gente vai. Acho que paramos em São Paulo. É. Acho que não subimos mais. Se bem que se falar isso pro dono da empresa, ele é capaz de aceitar o desafio e eu, como boa seguidora, vou junto. Mas acho que não, acho que a gente está bem estabilizado aqui. Mais importante do que ter quantidade de clínica é realmente ter uma clínica que fale a mesma linguagem e possa oferecer para o paciente um atendimento diferenciado. É isso que a gente busca. Entendi. E a gente está nesses lugares estratégicos, muito por boas parcerias que já haviam sido formadas e realmente por carência de mercado. Porque a minha outra pergunta é: América Latina está no radar? Não, por enquanto não. Não, nesse momento não. Vamos ficar por aqui, vamos fazer destas unidades um grupo mais forte, Nilo Frantz. Essa é a nossa ideia.
É fortificar a marca com essas unidades. E poder atender melhor o paciente, menos deslocamento, melhor qualidade de assistência. Essa é a nossa ideia. Fernando, uma curiosidade, passa a ideia de que você está no sul, Porto Alegre, você tem o Mercosul ou países próximos Uhum. como um mercado adicional. Isso acontece? Acontece. Pacientes Acontece. desses Muito. países procuram. Muito. Uruguai e Argentina, muito. Muito. Muito a Perfeito. nossa clínica do sul. E Sim. a língua é uma barreira, não? Não, não. Quase todos nós falamos outras línguas. Eu também falo, então a gente tem um atendimento tanto em inglês, espanhol quanto em português. Perfeito. Eu vejo isso uma barreira para, inclusive, a questão do turismo reprodutivo no Brasil. Já aconteceu situações que eu estou numa clínica e aconteceu uma ligação e não tinha ninguém para fazer o agendamento da consulta. Sim. Me chamaram, a gente desenrolou e agendou. Depois eu disse para o dono da clínica, eles vão cancelar. Essa consulta vai ser cancelada. Claro. Mas por quê? Eles não sentiram segurança. No momento da primeira chamada, comigo, ok, eu resolvi, ok, eu resolvi bem, mas uma pergunta deles foi se o médico falava inglês, e eu disse que sim, mas eu não senti que ele está seguro. Dito e feito, acho que 2 dias depois, cancelou a consulta. Essa é uma barreira que nós temos. A gente já tem muito isso. Eu hoje em dia já atendo gente de muitos lugares do mundo e tem muita gente que pede que as consultas sejam em inglês. Claro, não é a minha língua materna, né? Como de ninguém aqui que a gente fala, Claro. é fluente. Fluente é quem viveu nativo, mas a gente fala, a gente tem esses atendimentos em outras línguas, sim. Porque realmente, tempo atrás, e como é que começamos isso? Por demanda. Por demanda? Por demanda. Porque a primeira que liga é aquela coisa. Isso que aconteceu nessa clínica provavelmente não se repita, porque aconteceu conosco também. Em algum momento ligaram e vimos que era em outra língua e a secretária não estava preparada. E aí a gente foi tentar preparar um pouquinho melhor a equipe, né? Não que elas falem, mas elas sabiam o que fazer nessa ocasião. Só um momentinho, né? Elas sabem falar, então, e chamam a pessoa que pode dar sequência ao atendimento. Ô, Fernanda, você como gestora, como é para vocês atrair e reter médico parceiro do laboratório? Então, muita estratégia já foi traçada para isso, tá? Hoje em dia já é muito bem estabelecido, mas não é muito fácil de manter. Então, acho que dos segredos, acho que é ter pessoas, pontos focais dentro da clínica para atendimento direto. Porque o grande problema do médico parceiro é o atendimento que ele vai ter na clínica. Nem sempre podem responder, nem sempre podem dar retorno, e ele precisa se sentir membro da equipe. E para isso a gente precisa ter pontos focais dentro que possam agilizar esse atendimento, porque esse médico tem pressa. E esse médico é um cliente. Então, a gente tem que criar estratégias de bom atendimento a ele. Ele é tão importante quanto o paciente. Sem dúvida. Dificílimo reter, mas cada um com as suas estratégias daí, né? Aqui é onde está a unidade de vocês. A gente, há algum tempo atrás, acho que 2 anos, a gente fez um estudo de alocação de centros. E a gente percebeu que quase 70% dos ciclos gerados em São Paulo estava dentro de uma área geográfica, que é nessa região onde vocês estão. E eu, numa brincadeira de análise de dados, falei, isso aqui é o octógono da FIV. E acabou depois ficando, porque na época tinha algumas lutas de UFC e octógono e tal. E hoje algumas pessoas falam sobre o octógono da FIV, porque aqui o ciclo é mais disputado, mesmo que o paciente não vá te trocar, porque aqui um paciente não sai na rua, vê o nome de uma outra clínica claro. e troca, não é nada disso. Mas o fato é que essas unidades estão alocadas geograficamente, não chega a ser um octógono, mas numa região onde a disputa, entre aspas, é real. Vocês, aqui, na unidade que vocês têm aqui, vocês sofrem essa concorrência dos locais ou tanto faz, o paciente que chega para vocês, eles chegam porque conhece e quer ficar alguma coisa? Não, sofremos a concorrência do local, claro, muito. Aqui, como eu te falei, aqui em São Paulo eu percebo uma diferença de mercado. O paciente que chega até nós, ele já chega de outras clínicas, ele sabe muito. Tem uns que apenas ligam para saber valores, tem outros que vêm encaminhados por médicos. Não, a gente tem bastante concorrência. Um mercado que a gente conseguiu
ganhar muito e reter foi da ovo doação, por a gente ter bem estabelecido esse setor aqui na clínica. Então, a gente tem uma procura muito grande e belas parcerias de pessoas muito sérias da área que trabalham conosco. Mas também só trabalhamos para alguns que são bem amigos nossos, porque a gente sabe que existe uma falta de óvulos no Brasil, que a gente precisa criar estratégias, campanhas para ter esses óvulos, né? Mas sim, sofremos sim uma grande concorrência, claro. Então você está no octógono e tem que lutar Nossa, muito. Todos os dias. todos os Mas é dias. uma luta boa. É uma luta boa. Uma pergunta: vocês fazem campanhas de marketing para mercados diferentes ou é uma só que vale para São Paulo e todos os Não, mercados diferentes. mercados diferentes? Mercados diferentes. Segmenta. Inclusive por clínica. Segmenta por Até clínica? por clínica. Uhum. Tem uma das nossas clínicas que tem uma outra linguagem de marketing. Você participa dessas tomadas de decisões? Participa, aham. Todo o grupo de gestor participa, né? A gente participa, é claro, a gente tem a pessoa que lidera, mas todos nós conversamos e debatemos e trazemos ideias, porque todos nós estamos no mercado, cada um em determinada área, mas todos podem acrescentar na hora de decidir a melhor linguagem a se comunicar. E outra, que público eu quero atingir? Nem toda clínica minha atinge o mesmo público. Então, as linguagens, elas precisam ser de acordo com a população que eu quero. A decisão de embarcar o marketing para dentro e personalizar, ou não é personalizar, é embarcar mesmo. Vocês Uhum. embarcaram a área de marketing. A maioria das clínicas utilizam um terceiro ou serviços de 2, 3, 4 terceiros. Percebi que vocês trouxeram essa unidade para dentro e tropicalizou ela no conceito de vocês. É isso mesmo? Está funcionando? Nossa, é isso mesmo. Sempre digo que o Nilo tem uma coisa muito bacana. Ele faz a gente acreditar que é dono da empresa. E todo o grupo de gestores trabalha por ser dono da empresa. Então, eu acho que conhecer o DNA da marca, entender qual é a nossa missão como clínica faz toda a diferença. Claro, funciona muito, como eu disse, cada clínica tem a sua realidade, mas para nós internalizar o grupo de marketing e ter a mesma linguagem e eles nos conhecerem, entenderem o nosso DNA, é muito bacana que existe uma integração das equipes. As equipes, assim, o pessoal do marketing fala muito comigo, fala muito com o gestor financeiro, fala muito com os médicos, com os embriologistas. Então, eles sabem o que a gente precisa. Eu vejo isso como um grande diferencial competitivo de mercado, ter um marketing próprio. Porque eu acho que a linguagem que vai sair dali é diferenciada. Mas essa é a minha visão, né, pequena quanto a isso. Pelo menos efetiva, né? Pelo menos, por enquanto, tá dando certo. Ô, Fernanda, e esses movimentos de fusão e aquisição, assim, como você está vendo isso? Me dá um pouco da sua visão hoje de qual é o que pode vir pela frente. Agora vai me botar em maus lençóis, né? Até onde você puder ir, me diga. Então, A pergunta é mais ou menos nesse caminho. Naturalmente, o Brasil tem uma tendência de seguir perspectivas do mercado americano. Hoje, no mercado americano, já quase 90% das clínicas têm algum tipo de participação de private equity. Hoje nós estamos no Brasil com um pouco mais de 30% já dos ciclos na mão de fundos ou sendo controlado por fundos. Nossa previsão é que até o final deste ano chegue a entre próximo de 50% e que em 2025 possa chegar a 70%. Quando então viria o que nós chamamos de segunda onda, que são os internacionais e assim por diante. E as perguntas que me fazem muito são: primeiro, as pequenas vão acabar? Qual é o papel para clínicas médias e pequenas? E a minha resposta é muito simples. Não, as pequenas não vão acabar, porque também não acabaram nos Estados Unidos. E a solução é você ser específico e ser muito bom. Não vai ter mais espaço para mediano. Você vai ter que ser bom. E os parâmetros estão aí. Não tem muito o que fazer disso. Evidentemente que quando você verticaliza ou consolida, você reduz custos. Você compra centralizado, equipamentos, insumos, medicação, uma série de coisas. Mas é fato que é um mercado dinâmico. E vocês têm uma estrutura muito bem colocada, acho que tem espaço para crescer absurdo. Mas você não precisa dar a sua resposta
baseado aonde você está. Eu queria muito mais uma resposta de quem está olhando o mercado e faz parte desse mercado. O movimento está aí, ele existe, ele está acontecendo, ele vai continuar acontecendo. Eu ainda gosto muito da reprodução assistida boutique, do cuidado individualizado, no cuidado centrado ao paciente. E acho que ainda vai ter espaço para quem quer trabalhar dessa forma. É muito a nossa visão de mercado. Manter o DNA Nilo Frantz em cada uma das pacientes. O que eu acredito que se torne um pouco mais difícil no momento que tu tem um investidor por trás, que a tomada de decisões sai da tua mão e tem outras pessoas tomando. Me dá um pouco de medo dessa tomada de decisões, porque eu não sei o quanto essa tomada de decisão é business, quanto é centrada realmente na jornada do paciente. Pode ser uma visão pequena de mercado, mas eu ainda acredito nessas clínicas que serão muito boas e poderão se manter aí com gente grande ao lado, né? É difícil essa pergunta, é difícil, mas é Bom, por aí. deixa eu tentar aqui dar uma visão interessante à sua linha de raciocínio, que é o seguinte. A quantidade de pacientes que o Brasil perde para outros países é absurda. Quem deixa de fazer no Brasil e sai para um outro país não está preocupado com preço, serviço e tem outros critérios. Hoje, se eu analisar o AAA, ou seja, a ponta da pirâmide, e tentar classificar ou qualificar clínicas AAA ou clínicas que estão entregando uma experiência e experiências que o paciente pagariam adicionalmente por isso, eu tenho poucas. Outro dia eu fiz uma provocação num fórum que foi: me fale só uma clínica que tem uma pista de helicóptero. Não tem. Não tem. Se me fale uma clínica em que eu posso tomar um helicóptero e descer lá. Não tem. Ah, tem alguns prédios que a clínica tem. Tá bom, então me fale no mesmo prédio, fale uma. Aí eu não consegui a resposta. Falei, tá bom, qual clínica tem explorado serviços em parceria com hotéis que têm demonstrado um pouco mais? Aí falaram o nome de algumas, ok. Então veja, nós temos hoje muitos perfis de pacientes saindo do Brasil, perfis altamente interessantes. Eu acho que nós temos aí um serviço que a gente deveria investir, uma linha de serviço que a gente deveria investir. Ter um concierge no Brasil também, né? Exato. Eu acho que nós temos muito para entregar em qualidade, em serviços, em transparência, no sentido de fazer a decisão compartilhada ao ponto que o paciente possa comparar e dizer, eu quero ficar aqui. Assim, eu não tenho essa mesma medicina até onde eu já conheci nos Estados Unidos e mesmo em outros países. Eu tenho muitos pacientes saindo. Eu sei que tem clínicas internacionais com unidades dentro das suas estruturas focada em países como o Brasil. Tem núcleos de médicos e equipes para captar pacientes em outros países, e o Brasil está nessa rota, naturalmente. Então, assim, a gente perde muito. Não, sem dúvida. E aí eu acredito que a personalização, o refinamento, o fine tuning, isso vai fazer muita diferença. Tem espaço aí. Eu acho que tem espaço. Eu acho que sim também. Eu acho que é bem por aí. Eu acho que é esquecer um pouco o preço e entender o valor do serviço. Acho que por aí. Só que ainda, eu costumo dizer que a reprodução ela é uma mãe que deixou passar um pouquinho a idade, né? Ela é uma maternidade tardia. A gente tá falando de quantos anos de reprodução? 40 e poucos anos. Só. Nós somos a história da reprodução. Nós fazemos parte da história da reprodução. Então, assim, muito a gente aprendeu por empirismo. Muito a gente aprendeu por acerto e erro. Quantos anos se fala em jornada do paciente? Vixe. A gente não conseguiu pensar no helicóptero ainda. Não. A gente está pensando em outras coisas. Eu não consegui pensar no pediatra ainda. Não. Não consegui resolver o problema do pediatra. Não, então, assim, a gente realmente está engatinhando. Nós somos uma maternidade tardia no Brasil, a reprodução. Então, a gente tem muito a avançar ainda. Mas eu acho que profissionais bem capacitados, né, dentro das clínicas de reprodução podem fazer a diferença.
podem dar esse atendimento diferenciado. Estamos longe do ideal. Longe, longe. Eu acho que tudo isso que tu falaste, a gente tem alguns projetos de concierge e tal, mas a gente tem tantas demandas ainda para solucionar em loco, para realmente fazer a diferença nesse momento, que a gente não conseguiu chegar lá ainda. Mas é isso. Hoje vocês estão fazendo planejamento estratégico com 3, 4, 5 anos ou mais? A gente faz curto, médio e longo. Anualmente, a gente revisa eles. Outro dia nos foi solicitado para fazer um levantamento de qual percentual das clínicas do Brasil tinham um planejamento estratégico de 3 e 5 anos. E a gente conduziu um estudo por amostragem, foi um estudo interessante. E a conclusão é que 10% tem de 3, acho que quase 20% tinha de 5, e acima de 5 a gente não tinha nenhum. E a amostra é ruim, não era a melhor possível, mas a gente tinha um espaço muito grande. É uma empresa bem grande que estava trabalhando nessa área e estava olhando para, aliás, trabalha nessa área de gestão e estava olhando para esse mercado. Então, tem aí um espaço enorme. Por outro lado, a falta de profissionais assim, preparados para essa área é absurda. Agora mesmo, com a entrada desses fundos, você teve formação de equipes para fazer a gestão das holdings. Uhum. E não tem ninguém. Todos os profissionais trazidos de outras áreas, de outras posições, alguns da área de saúde foram trazidos, mas ninguém entendia nada de reprodução. Esse é o problema. Absolutamente. Esse é o problema. E a gente tem que voltar, dar passos bem anteriores para trazer todos para uma mediana baixa. Eu acho isso um grande problema. Uma outra pesquisa que a gente fez o ano passado, até o pessoal da psicologia ajudou bastante, qual o percentual de clínicas tinha um serviço de psicoemocional? Primeiro, internalizado. Segundo, terceirizado. E quantos não tinham? Internalizado. Eu acho que isso também é um outro gap. Absurdamente, Porque, não tem. assim, pensa no paciente, mas o teu funcionário está preparado para atender? Não. Não tá. Ninguém sabe nada disso. Absolutamente. Não vem me dizer que a gente não tem preconceitos, a gente tem seus preconceitos, sim. E ali a gente precisa entender de novas configurações familiares, a gente precisa entender o que esse paciente está vindo fazer ali. A gente precisa muito de uma psicologia interna. Muito. Muito todo o tempo. Até para nos ajudar a lidar com as frustrações do dia a dia, porque é muito frustrante um beta negativo. Sem dúvida. Né? Para ti mais, para mim menos, para o outro mais, para o outro menos, mas é muito frustrante. E o paciente coloca em ti aquela responsabilidade. Então, acho que a psicologia interna é extremamente importante. Muito. Muito bom. Já numa fase de partindo aqui para os finalmentes, quero até aproveitar para agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Spectrum, que gentilmente apoiou essa iniciativa desde o princípio, a Criovita e a Amigotech. Então, muito obrigado pelo apoio. Aqui na descrição desse episódio tem links, se você quiser saber mais, conhecer. E se você gostou, e se você quiser compartilhar com alguém que porventura se interesse por esse conteúdo, ótimo, muito bom. Fernanda, para 2026 em diante, vocês vão inaugurar agora no final, até o final do ano esse número de clínicas que você já colocou aí, de unidades. Acabou 26, não tem mais nada? Ou tá vindo? Tá vindo. Não precisa falar se você não puder. Não posso falar, mas tá vindo. Tá bom. Teremos algumas alterações aí, sim. Positivas. Positivas. Uhum. Muito bom. Vocês continuam fazendo ou vão fazer aquele simpósio lá no Sul? Provavelmente. Simpósio Nilo Frantz. Provavelmente, deve ter alguma coisa já organizada, não sei exatamente o que é. A gente está com algumas outras frentes, alguns outros cursos, né? Eu vi que vocês entraram no ensino. Isso, a Nilo Frantz agora tem uma parte só de NF ensino, que é levar um pouco da cultura da Nilo para fora da Nilo, né? Para trazer pessoas novas para nós também. Que tipo de curso vocês têm? Todos. Médicos, de embriologistas, psicologia, enfermagem, nutrição. A gente vai ter toda uma plataforma de cursos voltados para reprodução assistida, para leigos e profissionais. Tá. Para
fazer onboarding para vocês ou preparar para o mercado? Pro mercado. Pro mercado. Quem quiser ficar? Quem quiser ficar vai ser muito bem-vindo, mas é sair de novo, sair um pouco só da nossa clínica. É entender que o paciente precisa de mais. Precisa de mais e precisa de melhor. E no Sul é muito difícil ter essa mão de obra. Muita gente me pergunta como entrar para a reprodução. Muita gente que me segue, diz, Fê, eu queria trabalhar com reprodução, tão bacana o que tu faz. Mas eu não sei nada. Vou procurar onde saber. Né? Então, a gente também quer provocar as pessoas ao conhecimento. Certo. Que conselho você dá para quem quer começar, quem é uma enfermeira e até quem não é uma enfermeira? Porque você foi muito além da sua posição original. E que conselho você dá para essas pessoas que têm interesse? Qual é o caminho? O seu ou existem outros? Não, existem outros, nossa, quem me dera, assim, cada um tem a sua trajetória, mas acho que é estudar. Estudar e entender da pessoa, mais do que um diagnóstico, existe um sonho, existe uma família, existe um amor. Ter uma visão mais global dos pacientes como um todo e buscar informações a respeito de reprodução humana assistida. Isso vai ajudar muito a entrar numa clínica. Perfeito. Nessa etapa agora de final aqui do nosso bate-papo, você tem... Aliás, vou ter que cortar essa parte. Agora vai. Não, mas depois a gente corta. Tá. Nessa etapa final agora, que você tá... Quero te agradecer principalmente pela forma como você veio, tranquila, colocou suas ideias, mesmo em alguns pontos mais sensíveis, e acho que isso é muito bacana. Trazer essa percepção de uma gestora, principalmente do Sul, e que já está aqui em São Paulo a cada 15 dias e tudo, eu acho isso muito relevante. Então, eu queria te agradecer por esse bate-papo, desejar a vocês aí muito sucesso, né? Que essa sua etapa nova seja de bastante sucesso, mas acima de tudo eu quero voltar depois naquele tema dos embriões, dessa nova etapa de jornada. Acho que a gente vai ter que conversar mais sobre isso, Eu viu? acho que sim. Não, eu que te agradeço, eu sempre aprendo muito contigo, eu te acho um exemplo de cara da reprodução. Obrigado. Como eu te disse, eu te conheço há muitos anos, então a gente já fez muitas coisas juntos, já conversamos muito. Então, sempre é um prazer de verdade estar contigo, eu te admiro muito. Sempre que quiser conversar, porque esse café, um café, vai ser ótimo, eu vou aceitar de cara esse convite. E vamos lá, vamos tentar ajudar um pouco mais esse nosso paciente, vamos tentar entregar mais do que a gente tem entregado para esses pacientes. Acho que é fazer as pessoas, os gestores, entender que a gente precisa de mais, né? E eu acho que é esse o nosso papel hoje, como pessoas que já estão há tanto tempo na área, claro, a gente está há muito mais tempo do que eu. Mas vamos tentar entregar mais, fazer melhor pelos nossos pacientes, né, as pessoas que nos procuram. Se alguém quiser seguir você, quais são suas redes sociais? Fala aí pro pessoal. Vamos lá, então eu tenho o Instagram, Fernanda Robin, é @nandarbobin, Facebook, LinkedIn, tudo com o meu nome, Fernanda Robin. Ou procure as páginas da Clínica Nilo Frantz, que vocês me encontram facilmente também. Vai ser um prazer tê-los comigo e qualquer dúvida podem entrar em contato que eu respondo todo mundo. Quem se interessou pelo curso é Infertility. Infertility, da Nilo Frantz. As 2 primeiras aulas são bem bacanas e elas são gratuitas, não tem custo As alto. 2 aulas As 2 primeiras já estão disponíveis? Não, vai ter o lançamento 8 e 9 de maio, elas serão ao vivo. 8 e 9 de maio. Nós já temos aí quase 1.000 inscritos para essas 2 primeiras aulas. Olha! Sim, fiquei muito contente. A gente tem um grupo. Para quem tiver interesse, é só entrar na página da clínica, vai se cadastrar e vai entrar num grupo, e esse grupo vai receber o link das aulas gratuitas. E quem tiver depois interesse no curso, vão abrir as possibilidades das aulas, pode comprar por aula ou curso na sua integralidade. Perfeito. Nas aulas que eu dou aí nas pós-graduações e muitas palestras, eu sempre coloco um pilar do ensino e da educação, que você precisa, você mesmo falou, estudar. E tem muito conteúdo gratuito. Muito. Né? Claro, se você pode pagar,
invista. Você nunca vai perder dinheiro investindo em educação. Mas tem muito conteúdo interessante que é grátis. 2 aulas contigo já deveria ser pago. E se são grátis, E eu acho que elas estão tão bacanas, assim. Uma delas é justamente sobre o plano de carreira na reprodução assistida na área de enfermagem. E outra é uma inserção, uma introdução da enfermagem na reprodução humana assistida, onde a gente vai passear de uma forma resumida por todas as áreas. Então, acho que para quem tem interesse em começar, essas 2 aulas podem despertar aí, acender uma luzinha, né, para quem tiver interesse de continuar depois. muito bom. Estamos terminando esse episódio com a Fernanda Robin. Eu agradeço se você viu até aqui, compartilhe, deixe aqui o seu comentário, alguma crítica que porventura é bem-vinda. Se puder, deixe aqui o seu like, é muito interessante e importante para a gente. Um grande abraço e até a próxima.